Olá, tudo bem com você? Professor Cristiano, Biologia. Hoje a gente vai falar sobre evolução. A gente vai entrar basicamente nas teorias da evolução, tá? Lembrando que estudar evolução significa então estudar as mudanças nos seres vivos, tá? Os seres vivos, eles apresentam determinadas mudanças de acordo com o ambiente. E é nesse foco, nesse momento que a gente tem que focar, beleza? Então, evolução é quando você tem a mudança no ser vivo. Essa mudança vai levá-lo a uma sobrevivência. Nesse caso, sobrevivência dos mais aptos, tá? Bom, dentro da evolução existem muitas teorias. Nós precisamos destacar 3 dessas teorias evolucionistas, tá bem? Lamarck, Darwin e o neodarwinismo, que no caso ficaram sendo conhecidos como lamarquismo, darwinismo e o neodarwinismo, que é a elaboração de alguns cientistas, né, o Dobzhansky, no caso o Stebbs. Eles então conseguiram colocar na ciência uma nova forma de explicar o Darwin. Tanto é que ficou sendo conhecida como neodarwinismo, ok? Bom, então o assunto principal, evolução. Evolução oferece as mudanças dos seres vivos. Dentre essas mudanças nós vamos estudar então o lamarquismo, nós vamos estudar o darwinismo, e também nós vamos estudar o neodarwinismo, que é conhecido como teoria sintética da evolução. Mas esses nomes, eles precisam ser mais familiares para você, tá bom? Então, começando o estudo da evolução a partir de Lamarck, tá? Então vamos estudar esse camarada chamado de Lamarck. Bom, a história do Lamarck, ela é uma história bastante interessante, curiosa inclusive, tá? O Lamarck, na verdade, não se chama Lamarck, para começo de conversa. O nome de batismo dele é Jean-Baptiste Antoine de Monnet. Se você perceber, não tem nenhum momento no nome de batismo dele Lamarck. Bom, mas qual a razão? Lamarck, na verdade, não era um cientista. Lamarck, ele trabalhava no exército francês. E ele tinha lá alguns méritos, né? Então ele acabou ganhando algumas honrarias. E foi nesse momento dessas honrarias que ele ganhou um título, chamado de Cavaleiro de Lamarck. Bom, a partir do momento em que ele ganhou esse título, ele adotou como sendo o seu nome científico. Vamos imaginar assim, tá? Então ele estava, nesse caso, na sociedade, sendo conhecido como Jean-Baptiste de Lamarck. Assim sendo, ele adotou Lamarck como um nome, beleza? Lembrando, Jean-Baptiste Antoine de Monnet. Passou a se chamar, então, Jean-Baptiste de Lamarck. Simplesmente Lamarck. Mas, como eu disse, ele não era um cientista. Ele trabalhava no exército, só que ele se interessava por muitas áreas da ciência. E ele então começou a se interessar pelo estudo de botânica, estudo da natureza. E ele então passou a ser convidado para participar de alguns estudos nesse grupo, né? Passou a trabalhar em museus museus naturais, enfim, né? Então o Lamarck, ele começou a ganhar digamos, um aspecto mais científico do que propriamente do exército, ok? E esse Lamarck, ele começou então a escrever algumas coisas. Tanto que o Lamarck escreveu um livro que foi o primeiro livro a discutir o processo de evolução. Tá legal? Então, ao longo dos estudos do Lamarck, dentre os estudos, ele acabou então escrevendo algo do tipo: os seres vivos, eles têm fatores de mudanças. As mudanças são dadas pela natureza. Então, a natureza força os seres vivos a mudar. E dentro dessa linha de mudança, ele acabou falando sobre evolução. Tá? A mudança dos seres vivos está falando um pouco sobre evolução. O Lamarck, ele escreveu um livro, vamos começar então com essa passagem, tá? Um livro. Esse livro, ele foi escrito em 1809. Atenção para a data,
1809. E o livro do Lamarck chama Filosofia Zoológica. Bom, um título bastante interessante, que não dá menção a fatores evolutivos. Se você perceber friamente o título, Filosofia Zoológica, não fica nenhum momento falando sobre o processo evolutivo, né? E aí que está o lance do Lamarck. Porque se ele fala em algo evolucionista, ele acaba tendo uma oposição à igreja, que a ideia é criacionista. Você tem que lembrar disso. Nós estamos num momento histórico onde a religião, a igreja católica, é a detentora do poder. E ela, então, acaba abortando certas ideias contrárias. E aí, então, acaba tendo problema. Então, Lamarck estava contrapondo a ideia do criacionismo, que diz que Deus, um ser supremo, Deus, fez tudo o que há sobre a terra, sem necessariamente mudar. Então, do jeito que foi criado, permanecerá. Essa ideia contrapõe ao momento da mudança. Se eu falo sobre que os seres vivos mudam de acordo com o ambiente, de acordo com os momentos, eu estou contradizendo a religião. E isso é morte. Aí então o Lamarck, ele precisava colocar essa ideia no papel. E ele escreveu um livro cujo título é Filosofia Zoológica. Tá? Dentro desse livro, ele explica alguns detalhes, como por exemplo, que os seres vivos eles têm uma origem. Só que ele acredita na geração espontânea. Ou seja, ele acredita ainda na ideia da abiogênese. Lembrando que, numa conversa que nós tivemos sobre a origem da vida, né, a abiogênese e a biogênese, elas se confrontaram por muitos anos. Desde 1600 e pouco, né, com Helmont, Nida, até depois com Rede, Spallanzani e o Pasteur, 1920, essas ideias eram muito, no caso, opostas. São opostas, né? Mas eram muito conflitantes. E o que aconteceu? O Lamarck acreditava basicamente que os seres surgiam de maneira espontânea. Ele acreditava na abiogênese. E que esses seres eles ganhavam complexidade ao longo da sua vida. Tá? Então os seres ficavam cada vez mais complexos. Os seres vivos ficaram mais complexos. É a ideia da mudança, tá? Então, o Lamarck, ele diz o seguinte, que um ser vivo, ele pode ter saído de uma estrutura, né, de algo não vivo, da geração espontânea, e ele foi ganhando complexidade, foi ficando cada vez mais complexo. E esse ficar mais complexo, neste caso, é a ideia evolucionista do Lamarck. Tá? Então, dentro do livro, ele tem essa passagem, tá bem? Bom, vamos conhecer um pouquinho do Lamarck. Lamarck é esse camarada aqui, né? Essa daqui é uma das fotos que nós temos, né, da história de Lamarck. Aqui está ele. E o que ele prega pra gente? A partir do seu livro, o que ele prega? Que a geração espontânea, nas formas ancestrais, tendem a aumentar de complexidade, tá bom? Mas aí ele vai um pouquinho além. E aqui eu preciso chamar a atenção de você. Olha cá. O ambiente pode forçar a mudança de hábito de um ser vivo, levando ao crescimento de certas estruturas e à atrofia de outras em função do uso e desuso. Foi onde então ele implantou a sua primeira lei, a lei do uso e desuso. Tá? Estou mostrando essa frase aqui porque a gente tem que levar ao pé da letra a ideia dele. Tá? Então o ambiente, olha que legal, o ambiente força, é o ambiente que vai provocar a mudança no indivíduo, no ser vivo. Seja ele um fungo, uma alga, uma planta, um animal. Em especial os animais, que é mais fácil de observar. Tá?
Uma das passagens do Lamarck foi o seguinte: as pernas das serpentes. Quando o Lamarck estava explicando a sua ideia do uso e desuso, ele passou então a ter a seguinte informação: as serpentes já tiveram pernas. Pelo fato de que elas não precisavam usar as pernas para locomover, porque rastejar para as serpentes era muito mais ágil, era muito mais significativo, as pernas das serpentes passaram a ser não usadas, ou seja, entrou em desuso. Com essa informação, ele diz que as pernas das serpentes, pelo desuso, desapareceram. Portanto, as cobras mudaram sua caracterização. Não tem mais pernas. Muito bem. Outros fatores eles podem explicar também, mas um deles que chama muita atenção, qual é? É essa daqui, o pescoço da girafa. Bom, explicação lamarquista para o pescoço da girafa. O Lamarck explica que as girafas têm pescoço pequeno, porém, elas precisam comer o broto das árvores. Para comer esse broto, ela tem que esticar o pescoço. Ao esticar o pescoço cresce. Então, é um uso do pescoço. Ao crescer, ela consegue alcançar aqui as folhas, os brotos, e começam a comer. E ao comer, consegue ter energia e assim elas sobrevivem. Só que os brotos podem ficando cada vez mais altos. E aí que vem o fato. Quanto mais alto, mais o pescoço estica. E ao esticar, o pescoço vai ficando maior. Bom, essa é uma ideia que o Lamarck tem quanto ao uso do pescoço. Em relação à serpente, é o desuso das patas. Então, uso e desuso. Promove a mudança do ser vivo. Lá na serpente, o caso é que rastejar, não usar a pata, é mais eficiente. Aqui, o ambiente está forçando, concorda? Os brotos das árvores estão ficando mais altos. Pelo fato de estar mais alto, ele precisa esticar o pescoço. Então, é o ambiente que está forçando essa mudança, ok? Voltando para o slide. Então, o ambiente força a mudança de hábito de um ser vivo. Então, ele tem que mudar, levando ao crescimento de certas estruturas e atrofia de outras em função do uso e desuso. Foi então onde implantou-se a lei do uso e desuso. Beleza? Tudo bem? Bom, essa lei do uso e desuso, ela tem alguns contrapontos. Vou explicar para você desde já de que um dos cientistas que tende a ser mais comentados em ensino médio é o tal do Weismann. Vou só contar a história. O Weismann, ele fez um experimento que contrapõe a ideia do Lamarck. A ideia do uso e desuso, beleza, a gente pode até considerar. Só que a contraposição se dá pelo segundo ponto do Lamarck. Qual é o segundo ponto do Lamarck? É esse aqui. Lei da transmissão das características adquiridas. Bom, o uso e desuso e a lei da transmissão das características adquiridas. Já foi divulgado no livro do Lamarck. O Weismann, no caso um cientista, ele começou a contrapor essa ideia. Mas o que diz essa ideia? Bom, essas características adquiridas seriam transmitidas ao longo das gerações. As características são transmitidas ao longo das gerações. Se então o pescoço da girafa ou a pata da serpente sumiu, o pescoço cresceu, significa que os descendentes vão nascer sem patas e os descendentes das girafas vão nascer com um pescoço grande. Entendeu a ideia? Muito bem. Essa ideia do uso e desuso, vinculada à transmissão dos caracteres adquiridos, fez com que o trabalho do Lamarck não ganhasse muita importância. Em especial quando o Weismann publicou o trabalho. Mas o que o Weismann fez, professor? Bom, o Weismann fez um experimento seguinte. Ele pegou uma linhagem de ratos e nessa linhagem de ratos ele começou a cruzar entre si. E uma das gerações ele cortou o rabo de todos os ratinhos, machos e fêmeas, beleza? Ao cortar o rabo, ele promoveu então uma mudança, né? Ele então promoveu um chamado desuso do rabo. E ele colocou os ratinhos para cruzar. Geraram descendentes. Todos os descendentes da primeira geração nasceram com o rabo. Mas o Lamarck tinha precavido a ideia, né?
ao longo das gerações. Aqui que está o detalhe, né? Ao longo das gerações. Mas tudo bem. O Weismann pegou os da primeira geração, cruzou entre si. Segunda geração, todos nasceram com rabinho. Terceira geração, todos nasceram com o rabinho. Quarta geração, todos nasceram com rabinho. E assim, o Weismann começou a provar de que essa ideia, né, que a estrutura adquirida não será transmitida. Só que ele foi até a 15ª geração, ou seja, 15 gerações. E todos os ratinhos na 15ª geração nasceram com o rabo. Só que o Weismann foi um pouquinho além. Além dele cortar, ele mediu o rabinho. Então poderia ter acontecido o quê? Na 15ª geração, existia a possibilidade dos ratinhos estarem com o rabinho pelo menos menor. Mas nem isso aconteceu. Ou seja, o Weismann deu digamos assim, encerramento para essa discussão, do tipo, ó, isso não acontece. Uso e desuso até pode ser algo conversado, mas transmissão das características adquiridas é algo que extrapola a ideia da ciência, tá? Então o Lamarck, ele é marcado por dois momentos. Ele é o momento da primeira divulgação, da primeira conversa sobre evolução, e um segundo momento como, opa, essa teoria não está certa. Mas ela não está certa por esse momento aqui, transmissão das características adquiridas. Bom, eu vou pedir um instantinho para a gente anotar essas duas coisinhas, tá? Eu vou anotar aqui para a gente ter isso em mente, tá? Olha só. Então, no livro Filosofia Zoológica, onde ele explica tudo isso, né? Onde os seres vivos tendem a ficarem mais complexos, tá? Ele então escreveu Lei do Uso e Desuso, tá? Tendo aqui na anotação o pescoço da girafa, como por exemplo o pescoço da girafa. Tudo bem? Quando ele então escreveu essa passagem no livro, ele também divulgou a ideia da lei da transmissão, das características adquiridas ao longo das gerações, ok? Ao longo das gerações. Muito bem. Essa característica adquirida ao longo das gerações é o que foi o problema dado para o Lamarck. Na verdade, foi o que o Lamarck não conseguiu provar. O Weismann, que é o cara que fez o experimento com os ratos, né? Então eu vou colocar aqui rabo dos ratos, para que essa referência ela ainda fique viva na memória. Muito bem. Bom, o trabalho do Lamarck, que começou a ser divulgado em 1809, né, no livro dele, 1809, ele teve até uma continuação. Ele escreveu outras coisas, outros livros, escreveu sobre outros tipos de assuntos, mas esse aqui ficou marcado no processo da evolução. Assim sendo, nasceu a evolução para o mundo da ciência, com a ideia do lamarckismo. Lamarck foi, então, um pioneiro na ideia evolucionista. Mesmo não falando diretamente de evolução, né, no processo de evolução, ele conseguiu falar aspectos evolutivos. E ele ganha reconhecimento de outros cientistas, apesar da sua ideia central, a geração, né, a característica adquirida ao longo das gerações, não estar correta, tá bom? Então fica essa questão. A ideia do Lamarck tem um certo erro, que não foi aceito pela ciência. E, no caso, provado pelo Weismann, tá? Mas o Darwin tem uma passagem muito interessante ao falar do Lamarck.
O Darwin, no caso, tem o conhecimento lamarquista e ele diz que Lamarck foi digamos, excelente, né? Ele teve uma excelente contribuição para o mundo da ciência, porque ele teve uma audácia de falar sobre evolução num momento bastante crítico. Então ele foi um dos pioneiros do processo evolutivo, tá? Apesar dele não ter ganhado um status muito considerável, muito consistente, ele tem essa passagem, beleza? Muito bem. O que nós vamos fazer a partir de então? Nós vamos conversar sobre outras teorias. A gente vai falar sobre o Darwin, sobre o darwinismo e depois a gente vai falar sobre o neodarwinismo, né? Dentro do aspecto evolucionista. Mas Lamarck não vai parar de ser, não vai ser esquecido não, tá? Nós vamos ainda manter Lamarck vivo ao longo do processo das gerações, apesar da sua ideia central não estar 100% correta, beleza? Então, aguardo você num próximo encontro sobre darwinismo, beleza?